Tudo bem com vocês aí? Voltei para conversar com o Leandro Narlock. O Leandro Narlock é jornalista, é autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que foi como eu o conheci a partir desse livro. Não o conheci pessoalmente, eu conheci hoje via internet, mas o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil ficou mais de 80 semanas nas listas dos mais vendidos. Leandro Narlock estava recentemente na CNN, fazendo uma participação muito boa, inclusive, mas teve problemas com o chamado cancelamento, fala Vanessa Maia, um chamado cultura do cancelamento. E aí não está mais na CNN, mas ele é um cara super produtivo, deve ter milhões de planos, é o que a gente vai ver agora nessa entrevista que a gente vai fazer aqui. Oi, Leandro Narlock, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Tudo legal, bem. que bom falar com você. A inveja que eu senti ao ver a foto, você, o Adriles, o Lacombe e um rapaz que eu não conheço, que é o Paulo Matias. Paulo Matias, ele foi subprefeito de São Paulo, de Pinheiros, e é o apresentador ali do Morning Show. Morning Show, só conheço da TV, então, quer dizer, na verdade, do computador, né? Porque é no computador que eu vejo o Morning Show, os Pegos Notícias e etc. E você ficou com inveja do restaurante também, eu acredito, não? De poder sair para comer e tal, para almoçar? Ou isso já penso. Eu sou uma senhora idosa, eu acho que eu só vou sair daqui no Natal, vou fazer aquela festa na Alves de Souza. No Natal a gente vem te buscar. Eu acho que no meu caso vai ser assim. Não, fiquei com inveja da companhia mesmo. Eu gosto muito do Lacombe e adoro o Adriles. Adriles, outro dia mesmo a gente fez uma live, a gente conversa, ele também é mineiro, a gente conversa sempre aqui. Você é paranaense, né? Descobri. Isso, mas moro em São Paulo faz tempo já. Estou aqui 20 anos já, né? Então, me sinto mais paulista. Na verdade, eu sinto muito pouca diferença entre Curitiba e São Paulo, entre o Paraná e São Paulo, mas sou de lá, sim, sou de lá. Eu vou saber se você fala leite quente, aí eu vou ver se você realmente é paulista ou se você ainda é curitibano. Desculpa a brincadeira, Leandro, mas é o seguinte. Imagina. Hoje a gente teve até uma notícia simpática em relação à CNN, que eu tinha ficado com uma antipatia com a história de tirarem você. Quer dizer, eu já estava com antipatia por outras razões, pela raiva com que as pessoas entrevistam lá, que me irrita um pouco, ou me irrita muito. Mas eu fiquei aborrecida com a história da sua saída. Hoje eu tive a boa notícia que é a contratação do Alexandre Garcia, por quem eu tenho uma grande admiração e um grande carinho. Trabalhamos juntos dezenas de anos. Que legal, pois é. Eu lembro disso, eu lembro de assistir vocês dois, pois é. Mas ele tá lá. Eu tenho 42. E ele foi, pois é, a CNN ela tem um bom projeto, né? Apesar disso que aconteceu comigo, tudo, eu acho que o projeto é bom. Os diretores, eles são ali bombeiros que ficam apagando incêndio toda hora, tem muita crise, muita polêmica, né? E as pessoas vão fazendo ali o que é possível, né? E no meu caso, Leda, pareceu que teve uma pressão muito grande, né? A televisão ela cedeu a pressões ali de toda aquela confusão, né, que aconteceu na semana passada. Pois é, mas eu acho que podia ter ouvido melhor o seu comentário, não? Então, pois é. De defesa também era uma ideia, né? Era o que eu esperava, né? Para quem está assistindo e não sabe, eu semana passada fiz um comentário sobre a doação de sangue por homossexuais, né? E apoiei a doação, mas falei, olha, a mudança, ninguém precisa ficar com medo, pelo menos eu quis dizer isso, né? Ninguém vai ficar com medo que agora vai ter sangue contaminado no hospital, porque comportamento de risco continua proibido, né? Continua restrito, continua sendo um requisito contra a doação de sangue, seja hétero, seja homossexual, qualquer um. Mas aí todo mundo entendeu errado. A questão da contaminação não contempla só homossexuais, né? Pode ser qualquer um. Exatamente. Não importa. E hoje tem uma síndrome, parece, né, Leda, uma síndrome de entender tudo da pior forma possível, principalmente se é alguém com quem você não concorda politicamente, né?
E o que a gente viu ali, eu tentei me esclarecer na internet, mas mesmo assim foi uma onda, né? Isso está muito na moda hoje em dia, né? Esse apedrejamento virtual, né? Essa coisa. A cultura do cancelamento, né? Que não tem muito de cultura, né? É incultura. É uma cultura inculta. Exatamente. E é impressionante, eu estou lendo um livro agora de um psicólogo americano. Eu vou contando, vou falando aqui, tá? Qualquer coisa você me interrompe. Aqui é assim mesmo. E ele está contando uns casos assim impressionantes. Por exemplo, numa universidade da Califórnia, aquela Vernon CMC, né, perto de Los Angeles, uma estudante hispânica dos pais mexicanos, ela escreveu uma carta para a direção reclamando que ela se sentia excluída, que tinha poucos hispânicos e poucos gays na faculdade e tal. E daí uma reitora escreveu uma resposta para ela por e-mail super educada, falando, olha, você está certa, de fato isso é uma questão importante, nós temos que criar um grupo e uma força-tarefa para tratar das pessoas que não se encaixam no molde da faculdade. Só porque ela usou essa frase, o molde da faculdade, a estudante que estava reclamando, ela postou aquilo no Facebook, e daí teve todo o cancelamento, né? Milhares de pessoas reclamando como que ela pode falar que a gente não se encaixa no molde da faculdade e tal. E a reitora acabou pedindo demissão sem apoio nenhum da universidade. Então é incrível, né? Quer dizer, mesmo que você explique, fala, olha, não foi isso que eu quis dizer, não foi X, foi Y. Mesmo assim, tem essa horda, essa fúria, né? De apedrejar. Eu posso negar que eu também já tive muita vontade de apedrejar as pessoas na internet. Às vezes a gente vê um comentário pequeno que enfurece, né? E você já apedrejou alguém? Olha, acho que já. Toda hora a gente faz isso. É muito barato, né, pra gente reclamar de alguém na internet, compartilhar alguma notícia. Tem aquela expressão em inglês que acontece muito, que é dog whistle, né, o apito de cachorro. Você pega uma pessoa com muitos seguidores, ela expõe o corpo na rua e dá aquele apito de cachorro para os seguidores irem lá e massacrar a vítima, né? Então isso acontece muito com a esquerda. A esquerda faz muito isso, mas acho que não é só a esquerda, a direita também. A esquerda hoje ela faz isso mais com aquela política identitária, com as minorias, né? Com tudo isso. Mas acontece que a direita não tem a repercussão que tem a esquerda, né? Nas redações, principalmente, né? Sobretudo, né? Mas, na verdade, você viu aquele caso da editora do New York Times? Sim, ótimo. Que texto brilhante dela, né? E um absurdo também, né? Então você não pode publicar o outro lado das coisas? Então... Tem outro lado aí, só pode todo mundo ter o mesmo discurso, essa é a ideia? Então, é isso que eu tenho pensado ultimamente, né? Quer dizer, ninguém nega que aí os gays sofrem muito no mundo, no Brasil e no mundo, que os negros também sofreram muito racismo, né? Mas isso não os deixa imune a críticas, né? Ou, não exatamente os negros em geral, mas o movimento negro, ou algum movimento negro, uma ideia. A gente continua com a liberdade de discutir propostas, falar, olha, essa proposta não é tão boa, talvez ela cause mais mal do que bem para essa minoria. E parece que hoje em dia está rolando uma imunidade à crítica. Se você simplesmente discordar de uma ideia dos ativistas, é porque eles já te enquadram numa categoria abjeta, né? Isso é defesa de privilégio, isso é racismo, isso é machismo, quem são esses ativistas? Quer dizer, quem reclamou de você? Existe um movimento LGBTQI, eu já tenho até medo de falar e faltar alguma letra, mas é verdade, não quero ser preconceituosa, para mim até o I, agora não sei se ampliaram. Porque eu fui falar negro e alguém me disse, não, agora não é negro que fala, agora é preto. Aí eu tentei apurar, liguei, mandei mensagem para a Djamila, falei com uma outra moça que o assessor da Djamila me indicou e ninguém quis assumir que mudou. Entendeu? Então, teoricamente, ainda é negro. Eu não consegui apurar quem poderia falar sobre isso. Então, mas olha só que... Quem são esses ativistas? São movimentos organizados que passam... Isso. Eles escrevem para o jornal, é isso? Escrevem para a televisão? Isso é principalmente jornalista, né? Pro Twitter, né? Eu acho que o Twitter aí hoje é uma arma
Tanto que até naquela carta de demissão da editora do New York Times, ela fala, né, que hoje o Twitter, quem está mandando no New York Times não são os editores, é o Twitter. Né? Se tem muita gente reclamando, não vamos publicar. É curioso o que ela fala, né? Ela diz assim, é muito menos perigoso, tem muito menos risco para um jornalista do New York Times se ele só fizer lá mais o 1000º artigo a favor do Trump, contra o Trump. Né? Mas alguma ideia mais perigosa que pode dar problema no Twitter, isso é ruim, Leda, é ruim para o jornalismo. Claro. Tem uma, não é? Claro. Tem uma metáfora muito boa que é o seguinte... O jornalismo que a gente está vendo hoje, né? Um monte de gente militante, só de um lado. Então não que não discute ideia. A CNN até nesse ponto merece destaque. Ela fala do debate do Caio Coppola. Eu sei que tem um outro de manhã, mas eu de manhã não funciona muito bem, então... do Thiago e da Gisele Soares, são muito bons eles também. Eu organizei aí, mas eu sei que tem um de manhã. Mas o do Caio, pelo menos ela tem um debate entre duas ideias diferentes, né? A Globo não chega a ter esse debate, né? Na Globo todo mundo concorda o tempo todo. A TV, pois é, né? Todo mundo, pois é. Então, que graça que tem. Não precisa de tanta gente, né, para falar a mesma coisa, eu acho. E é engraçado assim, ó, imagina o seguinte, imagina que um jornalista, ele descobre que um remédio não funciona. Um remédio lá para dor de cabeça, ele tem um efeito colateral muito ruim. Ele vende a matéria para o editor dele, para o chefe, e o chefe fala, olha, esse assunto é sensível, esse assunto é delicado, o laboratório vai ficar bravo, é melhor a gente não falar sobre isso. Isso seria um absurdo, né? Claro. Sim. Afinal, ele tem que pensar na verdade. Mas agora que imagina que é o seguinte, o jornalista descobriu que não é por machismo que existem menos mulheres em cursos de engenharia. Ele viu uma pesquisa, vai fazer uma matéria sobre isso e vende para o editor. E o editor fala, olha, esse assunto é delicado, isso é sensível, as feministas vão massacrar a gente no Twitter, então melhor não tocar nesse assunto. É a mesma coisa. Né? Por que a gente acha um absurdo ser uma grande empresa que vai ficar brava e não alguns leitores, né? Então, o jornalismo não pode ficar refém de minorias barulhentas, né? Essas minorias intolerantes, essas novas carolas, né, que a gente tem hoje em dia, que ficam aí fiscalizando se as pessoas estão sendo santas ou não, né? Isso é uma caretice, né? Pô, e todo mundo é santo na rede social, né? Eu nunca vi tanta gente boa, né? Aquele exibicionismo moral, né? Todo mundo é tão bom, tão compreensivo. Mas eu vi o seu comentário na hora que ele foi feito. E não me pareceu nem um pouco preconceituoso. Mas aí eles pegaram também a história da opção-orientação. Né? É isso. É outra discussão, né? Então, mas isso que eu ia te falar. Você estava falando de negro e preto, qual que agora é o termo que é o atual, né? Eu não sei qual é. Daí, assim, é legal a discussão, dá para a gente entrar nisso, mas é estranho você ter que se atualizar dos termos que os movimentos criaram ou que eles acordaram que são os melhores para não ser acusado de racista ou de homofóbico, né? Quer dizer, parece que está rolando uma patrulha ideológica, uma perseguição tão grande hoje em dia que simplesmente de você errar o termo, as pessoas já te imputam um crime, né? Um crime aí de racismo ou de homofobia, né? A questão da orientação sexual, eu acredito, eu concordo que muitos gays não tiveram opção, né? Que eles desde cedo tiveram que aprender a lidar com isso, nunca tiveram opção de ter uma visão diferente, mas também teve. A experiência sexual humana, né, Leda? Ela é diversa, né? A gente tem aí milhões de pessoas, cada uma com os seus desejos, os seus fetiches, as suas coisas. E talvez aí no meio disso tenha uma opção, né? Então eu acho que as duas coisas podem existir, e na verdade hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um gay amigo meu, falando, é claro que pode ter opção, qual o problema? É que tem aquele problema da cura gay, né? Quer dizer, o uso político que se pode fazer disso, né? Mas é claro que cura gay é um absurdo, né? Tudo isso. Claro, mas isso é fora de cogitação, não existe isso. E não é por isso que a gente vai mudar a realidade. Racismo, cura gay, tem coisa que não tem que existir, assim? Né? Não rola, entendeu? Que não tem que existir, claro. Não tem. Agora, o fato de ser opção, orientação, apenas escolher uma palavra não quer dizer que você tem um preconceito.
Pois é. E eu usei também o termo promíscuo ali uma hora, que também podia melhorar. O certo é comportamento de risco, Não, né? podia melhorar. Claro, podia falar de uma outra maneira, ou uma maneira mais objetiva e tal. Mas o que me espantou foi não ter te dado a chance de. Entendeu? O que me incomodou foi isso. Porque algumas coisas incomodam muito. Por exemplo, vou usar uma pessoa pública, o William Bonner. O William Bonner é jornalista. Eu sempre erro o nome dele. Oswaldo Eustáquio, eu acho. Sei. Não é jornalista, ele é blogueiro. O Alan dos Santos é blogueiro. Por quê? No caso do Oswaldo, que eu não conheço, inclusive, nunca vi, nunca nem falei, nem pela internet, ele é até formado em comunicação, como eu, como você, como o William, como todo mundo. O Bonner Ele tem DRT, né? Somos todos formados em comunicação, então somos todos jornalistas. Por que uma pessoa de direita é blogueiro e uma pessoa de esquerda é jornalista? Qual é essa diferença? Que eu não consigo entender. O próprio jornalista ao se referir ao outro colega, entendeu? Fica expresso aí uma malevolência, né? Se essa pessoa não é do meu lado, então eu vou olhar de uma forma... Eu acho que isso está estragando muito as relações, de modo geral. E, por exemplo, aquela Sarah Winter, né? Aquela lá, toda radical e tal, muita gente está chamando pelo nome original, né? Sobrenome Girolmini, se não me engano. O nome assim. Mas e o Lula? Por que não falam também Luiz Inácio da Silva? Travou. Vamos destravar. Não trava não. Maldade isso. Opa, peraí que tá travando. Alô, peraí. Vamos tentar destravar isso. Como é que faz também, eu não sei. Destravou. Foi, né? Foi? Para mim não, tá... Voltou? Não, para mim tá você no quadro parado e eu estou ouvindo a sua voz nitidamente. Acho que já volta. Para mim aqui tá tudo bem. Pois é, tomara que volte mesmo. Bom, mas o... Pois é, mas o caso dela é Giromini mesmo, eu acho o nome. Não é para não dar muita fama a ela, eu entendi assim. Talvez, né, para não aumentar a fama, né, todo esse... uma coisa meio assim. Porque ela nunca foi chamada desse nome antes, né? Todo o tempo que ela apareceu, pelo menos para mim, eu não sou uma especialista no caso dela, mal conheço. Mal conheço também via TV. Não conheço pessoalmente, mas era sempre Sarah Winter, né? Não sei se quando ela era feminista o nome era outro, isso eu não lembro, não sei. É curioso, né? Mas enfim, agora aconteceu isso. Tá travado ainda? Bom, o que a gente faz? Vamos tentar. Estão se queixando aqui nos comentários que meu som estava baixo. Eu desativo os comentários para poder ver a cara da pessoa, eu não vejo. Estão dizendo que está ótimo, está ótimo. Os comentários também tem muita sugestão de entrevista no meio da outra entrevista, entendeu? Tipo dispersa. E quais são os seus planos, Narlock? Olha, agora aconteceu isso tudo, Leda. Eu resolvi... E como está acontecendo muito nos Estados Unidos, essa história de que se você discordou de uma proposta ou de uma teoria que feministas ou o pessoal da ideologia de gênero ou o movimento negro defende, você vai ser cancelado, né? Vai ser banido, vai ser demitido e tal. E por influência do Felipe Neto, uma plataforma grande de cursos do Brasil, ela resolveu proibir os cursos que abordam temas sensíveis, que podem aí incomodar minorias e tal, né? Então eu resolvi fazer... e daí agora tem uma plataforma nova chamada Cursology. Era proibir os cursos do Olavo? Acho que não do Olavo, mas de algum outro canal mais à direita, né, ou distante da esquerda, assim. Enfim, daí eu decidi fazer um curso, uma série de palestras só com boas teorias, bem distantes de preconceito e tal, mas que renderam demissões de professores, sabe? Só temas sensíveis e ideias aí proibidas do século XXI, né? Então, por exemplo, em 2017, um engenheiro do Google escreveu um memorando dizendo por que tinha poucas mulheres nos cursos de programação, nas áreas de programação.
E ele foi demitido porque ele não disse que era por machismo. Ele falou, olha, também tem preferências femininas, as mulheres são mais ligadas à palavra, à psicologia, o que não as desmerece, e também não está dizendo que as mulheres não podem trabalhar em exatas, nada disso, mas ele foi demitido. Então, e tem muita ideia boa, tem um site chamado Quillette, que reúne aí o Steven Pinker e muita gente ao redor, bons acadêmicos que estão perdendo espaço porque ousam discordar de uma teoria ou outra das minorias, né? Então agora estou com esse pessoal que fez o curso da Ana Paula Henkel e da Renata Barreto, tudo, e fazer um curso muito bom para discutir, para criar uma comunidade. Muita gente se sente sozinha, né? Não conseguindo discutir essas ideias. Tem agora essa moda de palavras, né? Você não pode usar algumas palavras, mercado negro, não pode usar, denegrir e tal. Vamos discutir isso, criar. Além das palestras, a gente vai criar uma comunidade de debate, né, onde as pessoas podem ali discutir, e ideia boa, né, ideia elegante, que tem... E o ruim disso tudo, Leda, é o seguinte, a ciência ela é uma roda de conjecturas e refutações, né? Você apresenta uma ideia, os seus pares, os seus colegas, eles vão ver se essa ideia funciona ou não, vão testar, e uma hora eles podem falar, olha, a tua ideia não presta, sinto muito. Só que às vezes, hoje em dia, na universidade e na imprensa, é politicamente muito favorável você defender uma ideia. E é politicamente muito desfavorável você questionar uma proposta, uma ideia, uma política pública, né? E acaba que essas ideias elas vão prosperando na imprensa, na universidade, sem escrutínio, né? E viram políticas públicas ruins, porque não foram questionadas, né? Não passaram por isso tudo. Então essa é a ideia, pegar aí essas teorias boas e que renderam cancelamentos. O critério tem que ter rendido cancelamento. E tem que ser ideia que explica muito a desigualdade entre raças, entre etnias, né? E entre gêneros. Acho que vai ser um bom curso para discutir muito o que a gente vê hoje em dia, né, sobre essas questões aí de feminismo e tudo, e estou muito animado, estou lendo muito sobre isso. Quem se interessar e as pessoas que estiverem assistindo, acompanhem o meu Instagram, que daqui uns dias a gente já vai soltar isso tudo. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um curso em que plataforma? Tipo, então, a plataforma... Ana Paula, eu converso às vezes com ela, às vezes e muitas, e ela fez no site dela mesmo, né? Ela até estava em dúvida se colocava no Hotmart e tal. Eu mesmo tenho curso no Hotmart, mas ela preferiu fazer no... Agora ela mudou para o curso. Você vai fazer no seu site ou vai fazer numa dessas plataformas? O mesmo esquema, muito parecido com o dela, né? Ela também usou uma plataforma, na verdade, tem lá o site, mas tem uma plataforma chamada Cursology, que aí virou o novo Hotmart, né? Tá virando e tá muita gente indo para lá. É nacional essa plataforma, não? Isso, nacional. Da Renata Barreto. Isso, da economista Renata Barreto. Ah, é dela mesmo a plataforma? Dela e do marido, e um apoio muito bom, uma preocupação com a qualidade, sabe, das ideias. Se quiser, eu te dou o contato, faz um curso lá também com eles. Vou fazer. Eu estou fazendo uma coisa no YouTube chamado Clube da Notícia, que é exatamente uma preocupação que eu sempre tive e que sofri várias críticas por isso, inclusive, que eu acho que o jornalista não tem direito de formar a sua opinião. Eu tenho o direito de entrevistar as pessoas e deixar você formar a sua opinião sobre o assunto. Então, eu estou mais comprometida em te dar a notícia e a gente pode conversar sobre isso, mas eu não tenho que te impor uma ideia, não tenho que te convencer que eu estou certa e só aquele jeito de dar a notícia é o jeito correto, entendeu? E eu estou fazendo isso no YouTube toda noite, estou gostando muito. E eu queria fazer outros cursos. Eu tenho um curso mais voltado para a área médica, a profissionais de saúde, de como se comportar na mídia e tal. Mas é legal, eu acho legal. E você acha que esse curso fica pronto quando? Agora, 2 semanas, fiquem acompanhando aí no Instagram, que a gente já vai soltar, em pouco tempo a gente vai soltar. Estou aí fazendo uma série de conversas agora, né, para ir chamando a atenção em relação a esse tema. O tema cancelamento está muito na moda, né? E como eu falei, a preocupação não é só com as pessoas que perdem emprego. Para mim, o emprego era de menos. Assim, eu tenho meus livros, tenho um monte de outros negócios.
Mas a questão é também a gente não discutir ideias que acabam virando políticas, né? E que não funcionam, que às vezes até pioram a situação da minoria que elas tentavam ajudar, né? Mas enfim, vai sair daqui Ideias Proibidas do Século XXI, é o nome do curso, as ideias hereges. Tá? Depois você pode transformar em livro também, né? O seu livro, O que é politicamente correto, é muito legal. Pois é, ele ainda está vendendo muito, sabe? Já vai fazer 10 anos agora. Eu recebi aí uns extratos agora, ele tá indo bem ainda, tô animado, assim. Até tem um pouco de pena que eu leio ele hoje em dia e falo, poxa, por que eu não escrevo mais tão bem desse jeito? Era tão leve o texto. Você deve escrever, sim. É só retomar. Você deve fazer um segundo volume, né? Porque 10 anos mudou muita coisa no Brasil, né? Eu fiz, né, um da economia brasileira, da América Latina, mas até dava mesmo para fazer um segundo só sobre a história do Brasil, né? Só sobre a história do Brasil. Porque é muito legal poder ler sobre isso. E na linguagem jornalística tem outra cor, um outro sabor. Não é? Os jornalistas que escrevem sobre história, o Peninha, o Laurentino Gomes, enfim, tem um outro jeito de contar a história. É muito mais saboroso para o leitor. É isso. Pois é, a história do Brasil, a disciplina, né, no Brasil, ela chegou aqui muito próxima dos franceses, né, da sociologia, uma tradição francesa. Então era aquela coisa mais sociológica, de classes e tal. Já na Inglaterra, a história está mais próxima da literatura. Então você tem ali grandes escritores, não só da história inglesa, da história britânica, mas da história continental europeia também, né? E que escrevem aqueles romances muito bons, romances não, livros de não ficção também, mas muito bem escritos, que na França não é tão comum, né? E parece que aí o brasileiro gosta de história, né? O problema é que a história aqui ela é muito, muito problematizada, né? Tem todo o pessoal querendo... E me incomoda também, Leda, aquele personagem, aquele historiador... Que ele... encrenca, né? Não, com os historiadores eu já arranjei muita encrenca, né? Então não tem problema. O historiador que ele é um inquisidor, sabe? Ele olha a história, o passado, tentando culpar as pessoas, saber quem é o culpado, quem é a pessoa que ele vai botar no tribunal, botar na solitária, né? E na verdade a história é muito mais rica, né? Tem até uma frase muito boa daquele Solzhenitsyn, sabe, do arquipélago Gulag, sim. Que é uma história bem bonita, assim, que ele tá lá na Sibéria, né? Ele escreveu uma carta, em 45 ele escreveu uma carta contra o Stalin, e daí a polícia pegou a carta e mandou ele para a Sibéria, né? O governo mandou ele para a Sibéria, como lá dissidente político. E daí ele lá, depois de meses, passando fome, sendo agredido, num frio enorme, né? E ele pensou assim, olha, falou, mas eu sou virtuoso, mas eu estou fazendo isso pelo meu país. E daí, de repente, ele lembra assim, mas espera aí, mas anos atrás, eu me inscrevi para entrar na polícia, para ingressar na NKVD, na polícia soviética. E eu não passei, mas eu podia ter passado. E se eu tivesse passado, hoje eu seria o meu carrasco que está aqui me batendo. E daí ele fala assim, olha, seria tão fácil se a gente pudesse dividir o mundo entre pessoas boas e ruins. O problema, daí tem uma frase que ele fala assim, o problema é que a linha que separa o bem e o mal, ela corta o coração de todas as pessoas. Né? Então, não dá para a gente saber quem é bom e quem é mal, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? E talvez isso... E assim também na história do Brasil, né? Na história do mundo, você não consegue identificar opressores de um lado, oprimidos de outro, né? Isso não é tão definido, isso não é tão claro, e não é isso. Todo mundo é humano, né? Todo mundo tem os dois lados, ou vários lados. Exatamente. É muito louco. Eu estava lendo sobre você hoje e vi que você trabalhou no Jornal da Tarde. Isso, meu primeiro emprego, fui repórter lá. E era aquele Jornal da Tarde do Ivan Ângelo e tal, ou não? Era outro Jornal da Tarde? Bom, não, isso foi já em 2002, né? Meu primeiro emprego aqui em São Paulo. Não era, mas era uma boa tradição. Quando eu cheguei ao Rio querendo ser jornalista, né, recém-formada, o Jornal da Tarde era um ícone assim, do jornalismo, né? Tinha Flávio Márcio, autor de Réveillon, que lançou a Regina Duarte no teatro como editor de variedade. O Ivan, olha que legal. que era escritor, era o editor-chefe. Era um outro momento, né?
Como é que você vê esse jornalismo de hoje? Você acha que a gente está num momento criativo, num momento de mesmice? Olha, deixa eu Em pensar. comparação com quando você chegou aqui ou quando você começou? Eu não sei se você começou aqui ou começou em Curitiba. Não, começou aqui, né? Aqui, é. Não, olha, me incomoda um pouco esse jornalismo lição de moral, né? Aquele jornalismo que se você não é um santo, então você é um criminoso, não tem meio a meio, Não né? tem meio termo. E não tem meio termo e que exige isso das pessoas, parece que você está sempre querendo fazer das pessoas alguém melhor. Se é para me tornar uma pessoa melhor, eu vou para a igreja, eu vou fazer terapia, entendeu? Eu vou fazer alguma outra coisa, eu só quero saber as notícias, né? E o Caio Coppola ele tem uma frase muito boa, que o Coppola ele fala assim, antigamente você lia a imprensa, você via os jornais da televisão e tirava suas conclusões. Uhum. Hoje você lê as conclusões que os jornalistas tiraram e precisa de ver o que ali é verdade e o que não é. Né? Você tem que checar para saber onde é que está a notícia. Como você falou, né? É legal, se o cara, por exemplo, eu dificilmente poderia agora esconder que eu tenho ali um posicionamento político e tal. Mas é meio pobre, né? O jornalista só ficar insistindo na sua ideologia, que às vezes é uma ideologia ainda muito pouco lapidada, né? Que não conhece ali nuances, que não conhece os argumentos contrários e tal. O fato das redações serem de esquerda hoje em dia, e isso é verdade, principalmente no baixo clero, né, nos jornalistas iniciantes, não é um problema maior, tão grande. O problema maior é não conhecer os argumentos do outro lado, não conhecer o que é um liberal. Né? Muita gente, esses dias eu falei na televisão que o Bolsa Família, os programas de assistência de renda, eles são uma ideia dos neoliberais, né, do Milton Friedman e tal. E todo mundo, como assim? Que absurdo, mas eles não são contra os pobres? Que argumento é esse? Então, esse é o pior. Mas eu acho que esse modo que a gente vê, como a gente é uma prova disso, né, aqui várias pessoas, centenas de pessoas assistindo a gente, aquela mídia que a gente viu tradicional do século XX, de grandes empresas que selecionavam o que era correto para as pessoas, o que era bom das pessoas lerem e assistirem, isso mudou, né? Essa ideia de cima para baixo, hoje em dia a gente tem uma comunicação, como a gente faz hoje aqui, que é horizontal. Ah, não, de novo. De novo. Agora não sei se está imputado com a gente. Travou de novo, Narlock. Por que será? E aí, voltou? Não, não voltou. Por que será, hein? Será que é porque a gente está falando desse assunto? Eu vou voltar, peraí. Eu já estou ficando paranoica. Acho que agora vai voltar. Voltou. Aê. Ah, que bom. Boa. Pois é, mas eu, por exemplo, eu não sou da sua geração, eu sou de outra geração muito mais antiga. E quando eu fazia a TV Globo, por exemplo, a gente tinha muito claramente pessoas que o Dr. Roberto não gostava, as quais não deveriam estar nos telejornais. Ponto. Entendeu? Era claro isso. Mas não tinha essa da redação de baixo para cima, quer dizer, a redação ter uma posição. A gente não podia ter posição. Quer dizer, a gente deveria dar a notícia, ponto. E algumas pessoas era uma complicação, porque a gente achava que devia dar aquela notícia, porque era a notícia. Exemplo, Leonel Brizola, que era uma pessoa muito sensível ao Dr. Roberto, digamos assim. Então, ele não gostava decididamente do engenheiro Leonel. Então, era uma complicação isso, né? Porque o cara era governador do Rio de Janeiro. Você tinha que, sabe, não deveria falar nele. Mas era uma orientação clara. Hoje em dia, você acha que tem uma orientação pró-esquerda da direção da empresa? Não, por pelo exemplo, menos não. Os telejornais da CNN, por exemplo, eles têm uma orientação para serem à esquerda? Não, eu não quero comentar muito sobre a CNN, né? Mas não, acho que a direção então, tem vamos uma... comentar de modo geral. Não, de modo geral, tem uma preocupação boa, legítima, de ter uma diversidade, de não ser como a Globo, que só tem um pensamento único, né? Então tem sim até uma escassez ali de gente liberal ou gente conservadora e tal, que
que possa trabalhar na televisão, né? Então eles procuram um pouco isso sim, me parece bem legítimo, né? Me parece uma coisa interessante. Né? Não, mas o que eu estava dizendo... Diga. Pode falar. Não, pode dizer. Tá. O que eu estava dizendo é que hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, com essas coisas todas, quebrou-se aquele monopólio de comunicação, né, da grande televisão e tal. Ninguém mais consegue controlar, mesmo que você controle a Globo, a CNN, os jornais, a informação ela surge pelo WhatsApp. Claro que tem um problema aí grande de fake news, né, de tudo isso, sim, mas a informação hoje ela é dispersa, né, a fonte de informação é dispersa. E você vê pessoas jovens, 17, 19 anos, aí, 21 anos, que informando, fazendo canais, viram políticos dos mais votados. Né? Antes, para você ser um político bem votado, você tinha que ter ali uma amizade com um comunicador, com um empresário da comunicação e tal. Né? Então é um novo mundo que a gente ainda não entendeu, que vai mudar muito a democracia brasileira, eu acho, sabe? Enfim. Eu acho que já está mudando, porque eu me lembro na eleição agora, na eleição presidencial que o Bolsonaro ganhou, eu tinha amigos que já foram políticos e que são empresários e tal, e esperavam a virada do Alckmin. E esperavam a virada do Alckmin baseado num argumento. Com todo respeito ao Alckmin, não estou discutindo ele, não. Mas o argumento era, quando entrar a televisão, o Alckmin vai virar esse jogo. E eles acreditavam nisso. E a gente conversava e eu falava, não, mas você está vendo essas manifestações aqui, essa chegada do Bolsonaro no aeroporto ali? Porque era óbvio, né? Circulava pela internet isso. E você via que estava acontecendo alguma coisa ali, que era esquisito aquilo. Não era... foi uma quebra de paradigma, né? Foi uma quebra de paradigma mesmo. Mas as pessoas não aceitavam, elas insistiam nessa argumentação. Quando a televisão entrar, o horário político entrar, o Alckmin vira o jogo. Essa última... na força do horário político ainda, entendeu? Não, eu fui um deles. Eu falei muito isso. Falei, não, Bolsonaro não vai dar nada. Chega o horário político, vai tudo mudar. O Alckmin tá aí com metade do horário eleitoral, tá com ele. Então, Bolsonaro tem 17 segundos. Como que o cara vai ganhar a eleição com 17 segundos, né? E essa eleição, ela mostrou que muitas coisas estavam erradas, né? Tinha também aquela teoria do eleitor mediano, né? Que se você está no legislativo, se você está concorrendo para uma vaga a deputado, vale a pena você ser radical, né? Muito a favor dos gays ou muito contra, né? Tipo Jean Willis e Bolsonaro e tal. Ou então muito a favor do aborto ou muito contra o aborto, né? Para você ter sempre votos se você tem 3% dos votos para deputado, você é o mais votado de todos. E daí a ideia sempre você falava, olha, mas para concorrer a uma vaga do executivo, você precisa do eleitor moderado, do eleitor médio, da média das opiniões. E todo mundo esperava que o Bolsonaro ia se moderar. E não, ele continuou radical e mesmo assim ganhou. Então, diversas teorias que a gente tinha, elas foram todas por água abaixo nessa eleição de 2018. Né? Eu mesmo caí, eu pensava que o Haddad ia ganhar do Bolsonaro, que, enfim, foi mesmo uma surpresa, né, tudo isso que está acontecendo. Você nas pesquisas, porque todas elas diziam isso. Acreditei, falei no rádio. Para todos os candidatos, para todos no segundo turno. Não era isso que diziam as pesquisas. Pois não, e a renovação que teve também no Congresso. A gente fica muito preocupado com o presidente, né, com o executivo. Mas o que a gente vê no Brasil, principalmente no Brasil, é que o presidente ele faz quase nada se ele não tiver apoio do Congresso, né? Uhum. E talvez a gente devesse... nesse Brasil de hoje, né? Dessa Câmara de hoje, do Rodrigo Maia de hoje, etc. E o STF tesourando tudo, né? O STF muito preocupado ali, qualquer coisa atuando, protagonizando muitas coisas, naquela judicialização da política e tal. Mas, quer dizer, então a gente talvez devesse prestar mais atenção no Congresso, né, na próxima eleição, em quem se pode votar. É interessante o que aconteceu, né? Você vê, por exemplo, o Fernando Holliday aqui em São Paulo, ele gastou 50 mil reais na campanha, o guri tem, sei lá, tinha 19 anos quando foi eleito, mas foi o quinto mais votado, né? Então, é impressionante essa mudança que a gente está vivendo na democracia. Para o bem e para o mal, né? Talvez tenha aí efeitos ruins também disso, né? Deve ter, mas é bom também que aconteça.
né? Porque dá uma chacoalhada, né? Uma chacoalhada sim, importante. Não é? Mexe a gente vai se adaptando. Mexe com as coisas. Você vê o Congresso de hoje, com toda a luta, porque a sensação que eu tenho é assim, já que o Bolsonaro foi eleito, se ele pode ser eleito, eu também posso ser poderoso, Rodrigo Maia. Eu também posso ser poderoso, o STF. Eu também posso ser poderoso, o Davi Alcolumbre, né? Porque, de repente, todos eles são protagonistas. Sim. Não era assim nos outros governos, ou era e eu comi mosca? Também pode ser. Pois é, não sei. Na época da Dilma e do Lula, o Congresso era muito mais alinhado, né? Essa independência que o Rodrigo Maia, é quase um primeiro-ministro hoje em dia, né? O Rodrigo Maia, e muita gente fala, eu mesmo tenho muitas críticas aí ao Bolsonaro, mas essa história de democracia, de ameaça à democracia, eu tenho alguma dificuldade para aceitar. Me parece que o STF, talvez ali aquele processo do Alexandre de Moraes, especificamente aquele processo, aquilo sim é uma ameaça à democracia, né? Mas onde que o Bolsonaro ele ameaçaria? Ele não faz o que o Rodrigo Maia não quer. Simplesmente aquilo que o Rodrigo Maia fala, não, isso sim a gente vai votar. E o Bolsonaro fala, tá bom, então isso a gente vota. Né? Então, acho que isso está muito na moda. O New York Times fala disso toda semana, não, porque a democracia do Brasil. Esse governo tem sim problemas, né? Como a gente viu aí com o Ministério da Educação, por exemplo, tem muitos problemas. Aprofundasse um pouco nesses problemas. O que você vê como problemas? Porque, por exemplo, hoje a reforma tributária. Hoje eu vi uma entrevista do Rodrigo Maia dizendo, não, isso não é assim, porque não pode ter um novo imposto. Então, ele é um primeiro-ministro, né? Ele dá uma entrevista toda tarde, falando o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. O Bolsonaro tem muito pouca chance de discordar, né? Digamos assim. O Centrão está todo com o Rodrigo Maia, né? Eles têm aquela reunião da terça-feira em que eles decidem os rumos do país ali, né? Então, o que você vê de acerto? Você vê algum acerto no governo Bolsonaro ou só vê erros? Não, o Paulo Guedes acertou muito, né? A lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, uma reforma essencial que precisa acontecer agora é a administrativa, né? A gente tem aí quase que uma casta superior, né, no Brasil, como se estivesse na Índia, que é dos funcionários públicos, né? Gente que o STF julgou ano passado que não se pode reduzir jornada e salários, mas isso está acontecendo com a iniciativa privada, né, que ganham muito mais que a inflação, do que o reajuste da inflação. Tem um dado, olha só isso, Leda, os aposentados, os servidores federais aposentados, eles ganham gratificação por desempenho, mas eles estão aposentados, 70% dos servidores, eles estão no pico da carreira, eles estão no teto da carreira. Imagina uma empresa que 70% dos funcionários ganham o salário máximo do chefe. Entendeu? Então, claro que tem muita gente boa que trabalha e é preciso privilegiar esses, né? Esses que trabalham bem e tal. Sim, mas é inviável que todo mundo tenha o mesmo patamar. Como? É inviável todo mundo no mesmo patamar, todo mundo tem... É inviável. Então, o Paulo Guedes... o Paulo Guedes é um... Qual empresa... Assim. E tem uma judicialização enorme nisso, né? Tem 5 mil liminares de juízes que garantem esses privilégios, né? Categoria aqui, vai pedindo e tal. E isso é um problema, porque é o que o pessoal da ciência política fala que é o interesse concentrado, diferente do interesse difuso, né? Nós aqui, a gente tem um interesse que as pessoas ganhem um salário justo, nada acima da média. Só que esse é entre tantas preocupações que a gente tem, entre tantas preocupações. Então a gente não vai para a rua só para fazer um protesto por isso. Já a categoria, os sindicatos, a associação dos servidores da educação, de alguma categoria, eles têm um interesse concentrado nisso, eles são lá 0,1% da população, então eles conseguem falar com os deputados, né, eles vão em cima dos deputados, conseguem liminares, e acaba que o interesse da minoria, ele se sobrepõe ao da maioria, né? Isso é um problema de todas as democracias, não só do Brasil, e o Paulo Guedes está tentando lutar contra isso. É difícil, acho que não vai conseguir, mas enfim, é um lado bom do governo. A questão ambiental, o Salles, ele me parece um pouco que existe uma malevolência da imprensa com ele. Me parece que, por exemplo, mineração em terra indígena
seria um jeito de você garantir, nas terras indígenas que optarem por isso, né? Seria um jeito de você garantir prosperidade, riqueza para os índios e para os amazônicos em geral, com pouco desmatamento, com um desmatamento controlado. Só que o problema é que o governo, no ano passado, ele tirou tanto sarro de ambientalismo, né? O Bolsonaro ele chegou a falar que isso era coisa de vegetariano, de vegano e tal, que acabou que ele virou alvo. Então agora ele não consegue fazer nada. Boca, Bolsonaro, né? Ali ele morreu pela boca e agora o governo é refém dos investidores, né? Ele perdeu toda a capacidade de diplomacia e tal. E acho que o Ministério da Educação também precisa melhorar, né? A gente ainda não entendeu qual que é a proposta, o que o Bolsonaro quer. Olha só esses dados, tem 50, em São Paulo, que é aí o estado mais rico da federação. Em São Paulo, metade dos alunos, 49% dos alunos que terminam o ensino médio, eles saem sem saber fazer regra de 3. E daí assim, as pessoas gastaram impostos, dinheiro dos impostos, pagaram. Os alunos ficaram lá 12 anos e eles saem sem saber fazer regra de 3. A gente está falando de desigualdade no Brasil. Está falando de analfabetismo funcional também, né? Isso no exatamente. trabalho é fundamental. Né? Não pode ser analfabeto funcional. Como? Não pode ser analfabeto funcional no mercado de trabalho. E 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais, não sabem interpretar um parágrafo e tal. Então, quer dizer, se qualquer pessoa quer falar de desigualdade, essas coisas, de meritocracia, antes de tudo, educação básica. E o governo ainda não mostrou muito bem, né? Já passou aí quase metade, não mostrou muito bem qual é a grande ideia que vai melhorar isso, né? Hoje, então, eu fiquei vendo de manhã o noticiário e é até irônico o que eu vou dizer, mas depois de todo esse imbróglio do Ministério da Educação, assumiu lá o Milton não sei o quê. Bom, virou o ministro. O ministro testou positivo. Está com Covid, vai ficar isolado 14 dias. Coitado. Não é irônico isso? Porque parece brincadeira esse negócio, né? É incrível, porque é um ministério que é um saco de gato. Está amaldiçoado. Não sei quantos mil funcionários, 1000 servidores, tudo confuso. Já teve o Vélez, aquele colombiano, teve o Weintraub, teve aquele que mentiu no currículo. Olha isso. A minha irmã... Isso parece filme, não parece? Não, o cara tem um uma... currículo que não era verdadeiro. Como assim? Entendeu? Não é? Tem uma certa maldição aí, né? Eu queria um ministro Tarcísio na educação. Quer dizer, não ele, ministro Tarcísio. Eu queria ele onde ele está mesmo, porque eu acho que ele está fazendo um belo trabalho. Eu queria um tipo assim, eficiente, né, no Ministério da Educação, que pudesse... Mas não dá certo, aí o cara testa com Covid-19. A minha irmã ela tem uma... A minha irmã tem uma teoria... Pois é, a minha irmã tem uma teoria de que tem alguns estabelecimentos, alguns locais na cidade que qualquer comércio que você tentar criar ali não vai dar certo, porque o lugar é ruim. A gente chama de cabeça de burro, uma coisa assim. Em Minas Gerais, onde eu sou, a gente chama assim, cabeça de burro. Parece que é o que está acontecendo no Ministério da Educação. Ministério da Educação, não parece? Mas parece. Mas isso falta... isso revela uma falta aí de preparo ou de projeto do Bolsonaro em relação à educação, né? O que ele tinha de educação no seu projeto de governo era sobre o Escola Sem Partido. E, de fato, sim, existe ali uma doutrinação de esquerda forte nas escolas. Eu não sei se as propostas do Escola Sem Partido são uma solução, provavelmente não, mas o diagnóstico deles é correto, né? De fato existe. Mas a proposta do Bolsonaro era só essa. Né? Tem cidadezinhas pequenas por aí que elas gastam por aluno na escola pública mais do que as escolas privadas da cidade. E daí eu já falei com o prefeito, e o prefeito falou, por que eu não posso pegar e botar as crianças em escola privada? Porque é dinheiro do Fundeb, e o Fundeb não me deixa fazer isso. Então, quer dizer, precisava ir de uma mudança, um regramento novo também, né? umas novas regras, e a gente ainda não viu isso tudo acontecer, né? O Fundeb ia ser votado, começar a ser votado hoje, né? Pois é, tá. Se começou, e não sei se vai contemplar questões assim, né? Ou se vai ser só a questão do dinheiro, né? Do recurso financeiro. Não sei como é que eles vão conduzir isso, né?
O Renato Feder, aquele lá, estava com cara de ser um Tarcísio da educação, né? Parece, eu conversei com o Alexandre Ostrovievski, um nome assim, eu sempre erro o nome dele, mas eu acho ele bem legal, do ranking dos políticos. Claro. Ele me falou muito bem do Feder. Eu tentei entrevistá-lo, quer dizer, falei até com ele por Zap, ele me passou o assessor dele que marca entrevistas, mas acabou que eu acho que não sei, o cara não teve muita boa vontade, eu também não fiquei insistindo, mas eu gostaria de conhecer, porque parece que a proposta dele lá no Paraná, as pessoas da escola pública, da escola privada, estão migrando para a escola pública, porque parece que ele deu um levante importante lá. Pelo menos é o que foi contado. Pois é, uma pessoa que tinha muitas pontes com gente mais do centro, né? Então era um bom nome mesmo para esse ministério. Ia ser interessante. Não vingou. Porque tem umas coisas que não vingam, né? O país do não vingar, né? Um monte de coisa não vinga, né? A lei não pega, não é? Tem umas coisas muito loucas no Brasil. O Brasil é muito, muito estranho. A lei que não pega é até interessante, né? Porque tem tanta lei no Brasil. Tem um texto do Cortázar, né? Aquele escritor argentino, que ele fala sobre inundação de livros, que as pessoas vão publicando, e de repente não tem mais espaço no mundo de tantos livros. Eu tenho uma sensação similar com leis. Né? Eu tenho uns amigos deputados e eles me falaram que um fetiche dos deputados é aprovar uma lei. O sonho do cara é aprovar uma lei. Acho que se eu fosse deputado, eu ia querer o contrário. Eu quero acabar com uma lei, entendeu? Quer dizer, a gente precisa de menos, né? Tem muita lei no mundo, é óbvio que as pessoas não vão seguir tantas leis, né? Porque também nós não somos muito precisas, né? Uma encavala na outra. E é lei demais mesmo. Você vê que nos Estados Unidos funciona porque a Constituição é mais reduzida, né? Todo mundo respeita. Já a brasileira é aquela... Todo mundo desobedece o tempo todo, né? A gente vê desembargador, teoricamente, era uma pessoa, né, preparada, deveria seguir as leis. Ele chegou a ser desembargador, acima dos juízes. E ele não cumpre a lei. E acha que pode não cumprir a lei. É muito louco isso, né? E até aquela hoje, crença... Já era para ter acabado essa história de carteirada, de sabe com quem está falando. Não é, não. É uma coisa tão cafona isso. É muito cafona, é coisa de rico do terceiro mundo, né? É uma coisa muito cafona. Mas me incomoda também aquela ilusão de que leis vão resolver todos os problemas, né? Então, se a gente proibir empregos ruins e salários baixos, pronto, a pobreza vai acabar, é só fazer uma lei que todo mundo vai ganhar 10 mil reais para cima, 20 mil, e pronto. Não, se fosse tão fácil assim, a gente já teria feito antes, né? Claro. Mas essa fúria legiferante, né? essa ímpeto de criar leis para tudo. Muito bom. O Brasil é um país em construção, mas eu não sei até quando, porque quando eu era pequena era o Brasil do futuro. Eu fiquei velha e continua sendo o Brasil do futuro. Foi uma maldição. Onde é que está esse futuro, né? Me parece que o problema, eu tenho pensado muito sobre isso, esses dias vi até uma palestra sobre isso, o Brasil é um país muito desigual, né? Então você tem aí uma alta classe muito ligada à intelectualidade, às ciências humanas, ao funcionalismo público, na elite política, que está pensando em valores intangíveis, né? A sustentabilidade, a igualdade, esses valores intangíveis. E você tem uma massa de brasileiros que quer trabalhar, que quer ganhar o seu dinheiro. Então você tem aí um conflito entre as duas, né? E às vezes uma não deixa a outra, né? Simplesmente não deixa. Você pega um país como os escandinavos, a Dinamarca, todos eles cresceram juntos, trabalharam muito e hoje se dão ao luxo de esses direitos abstratos, esses valores abstratos, de desfrutar isso tudo. E o Brasil parece que a gente está nessa tensão, a Vila Madalena e o Leblon querendo legislar sobre a Amazônia. Mas daí tem até um senador do Acre que ele fala assim, vai lá, pega aí um cara da Vila Madalena, leva ele lá para a comunidade Chico Mendes, para ele andar 4 horas no meio do mato para ir para o hospital. Né? E você tem essa tensão, e não é à toa que você pega um estado como o Acre, pobre, foi o estado que mais votou no Bolsonaro no segundo turno, né?
Então tem essa tensão mesmo no Brasil que talvez atrapalhe um pouco o desenvolvimento, né? O Brasil é especial. E é muito estranho. Uma vez eu entrevistei alguém que me disse que o Brasil tem as aberrações, né? O Brasil tem uma estatal que fabrica camisinhas pequenas no Acre. Me lembrei agora Pois que você é. falou no Acre. Como é que pode isso, né? Pois é. E você pega o Bolsa Família, por exemplo. Pois é, né? Para quê uma... Mas é engraçado, Leda, que me parece que essa polêmica de privatização, que foi muito forte aí na eleição de 2010, 2014, ela está passando, né? Hoje em dia o tema ali, o conflito entre esquerda e direita, ele está mais em costumes, nessa coisa identitária de movimento gay, feminismo, movimento negro, família, aborto e tal. Essas questões que a direita e a esquerda elas têm ali uma tensão muito grande. E em relação à privatização, eu vejo isso com meus amigos jornalistas de esquerda e tal, eles já estão aceitando, sabe? Então, a ideia de que, olha, que a estatal é muito vulnerável à corrupção e tal, isso eles estão começando a aceitar. Você pega a Nova Zelândia, a Austrália, mesmo na Alemanha, quem privatizou foi a esquerda. No Brasil também, né, o Fernando Henrique, né? Mas é uma esquerda que deixou aquela coisa bolivariana para trás, aquela coisa socialista. Era uma esquerda disfarçada. Né? Pois é. Não sei qual vai ser o futuro, não. O que você acha que vai acontecer? Será que o Trump vai ser reeleito? Será que todo mundo... A gente vai ter quantos candidatos em 2022? Porque então tem o Moro, tem o Bolsonaro, será que vai ter o Rodrigo Maia? De novo, toda hora trava, que coisa. Estão implicando com a gente. Estão implicando com a gente, Narlock. Voltou. Aproveita e fala. Pois é, olha, você quer arruinar a carreira de alguém, você pede para ela previsões políticas, né? Então, eu não tenho a menor ideia. Eu achava que o Alckmin... Eu não vou perguntar para você, não, que você já disse que fracassou na última eleição, em termos de previsão, né? Em todas, Mas é engraçado, muita gente fala assim, por que a popularidade do Bolsonaro não cai? Se aí a economia está ruim, se o coronavírus está pegando forte no Brasil e tal. E talvez a gente não deva acreditar que as pessoas gostam ou não de um político dependendo da sua habilidade como administrador. Talvez as pessoas gostem ou não dele dependendo da sua habilidade de irritar os adversários, né? Então, se as pessoas de direita, elas têm um ressentimento com a esquerda, elas odeiam as pessoas de esquerda, e o Bolsonaro consegue irritar as pessoas de esquerda, ele vai continuar com uma popularidade alta, né? Então tem sentimentos muito mais baixos na política, né? Na política real. Não só nos políticos, mas também nos eleitores. Você não viu aquela reunião? O Celso de Mello divulgou aquela reunião com alguma intenção, né? A intenção de mostrar como era uma reunião presidencial, como era o Bolsonaro. Virou um tiro no pé, né? O pessoal gostou porque era aquela coisa original do ano passado, né? Como é que você vai entender isso? Não sei se a gente vai conseguir entender o Brasil, né, nesse sentido, para fazer uma previsão. Pois é. Olha, eu não consigo ver. O problema é que o Biden, o adversário democrata do Trump, ele é muito... Ele fala mal, né? Toda hora que ele fala, ele perde votos e tal. É um bom cara, né? Não é assim aquele esquerdista alucinado, é um cara mais do centro, do establishment ali, né? E, bom, vamos ver, não consigo dizer. Só acho que nem o Bolsonaro... Isso pode mudar tudo, né? Isso pode mudar a correlação de forças, né, no mundo. Sim. E acho que nem o Bolsonaro, nem o Trump estão fora do baralho, não. O Moro, acho que é um candidato forte, aí a gente tem um bom nome no Moro, né? Dependendo de como ele se portar aí nos próximos anos, mas nenhum deles está fora desse baralho. Eu tenho uma amiga que escreve ficção, fez novelas já, e ela diz que
essa coisa de trair é muito complicado, até no vilão da novela. Quando pega, carimba, a traição, diz que cai muito a votação do vilão da novela. Não sei se passará isso para a política, né? Quem vai saber? Eu gosto desse tipo de análise, porque, como eu estava falando antes, a política é muito mais sentimento do que uma visão racional de o que é melhor para o Brasil. Então, essa trama novelesca, né, as impressões, os sentimentos que o político passa, né, essa coisa bem de novela mesmo, de até aquela ideia de será que esse cara merece ser presidente e tal, ela vale muito, né? Ela tem sim muito poder, né? Só esperando para conferir. Beleza, Leda. Ok, Narlock, conte mais, depois me fala do curso e volte quando quiser voltar, tá bom? Obrigado, Leda, obrigado. Repetindo para todo mundo, acompanhe aí o meu Instagram, que daqui a pouco vai ter, nos próximos dias vai ter novidades sobre esse curso, As Ideias Proibidas do Século XXI. Valeu, Leda, obrigado mesmo. Muito bom, obrigado a você. Tchau. Valeu, gente. Tchau, até mais. Valeu. Tchau.